E aí, pessoal? Então, veremos agora a estrutura de retificadores de onda completa. Então, começamos com o retificador de onda completa com ponto médio. Então, como que consiste esse retificador? Então, a gente tem a nossa tensão V1 no primário e no secundário ela vai se subdividir em duas tensões, né? Então, temos V2 no primeiro laço e V2 no segundo. Então, durante o semiciclo positivo de V1, o diodo D1 vai estar conduzindo e o D2 vai estar bloqueado. No semiciclo negativo, então, acontece o processo contrário. D2 vai estar conduzindo e D1 vai estar bloqueado. Veremos agora, então, algumas formas de onda respectivas a este retificador. Comecemos, então, pela tensão na carga, R. Então, a gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico, como se trata de um retificador onda completa, teremos tensão na carga nos dois ciclos, tanto positivo quanto negativo. Abaixo a gente consegue ver a tensão, a queda de tensão em cima do diodo D2. Então, em vermelho, a queda de tensão em D2, que vai ser aproximadamente 2 vezes a tensão do secundário, né? E o mesmo para o nosso diodo D1. Então, a nossa corrente aqui na carga em azul, ela vai acompanhar a tensão que está em cima da carga. Mais abaixo a gente consegue observar a corrente ID1 em cinza e a corrente em cima do diodo D2. Então, quando houver corrente no nosso diodo D2, vai haver uma queda de tensão no mesmo instante no diodo D2 e assim para o diodo D1. Bem, após analisarmos todas as possíveis formas de ondas do nosso retificador, então vamos equacionar algumas fórmulas, né? Então começamos pela nossa tensão média na carga. Então, como a gente tem que cada diodo vai conduzir por 180 graus, então nosso período vai ser π. Então, nossa tensão média vai ser igual a 1 sobre π, integral de 0 a π, raiz de 2, V2 seno de ômega-t, d de ômega-t. Resolvendo essa integral, temos que a nossa tensão média na carga vai ser igual a 0,9 V2, sendo V2 o valor eficaz da tensão do nosso enrolamento secundário. Para a gente achar a nossa corrente, basta pegar esse valor encontrado da tensão média e dividir pela nossa resistência da carga. Já a nossa corrente de pico na carga vai ser dada pela nossa tensão, V2, no secundário, vezes raiz de 2 dividindo pela carga. A tensão de pico inversa nos diodos vai ser 2 vezes raiz de 2 V2. E a nossa corrente em cima do diodo, nosso valor médio da corrente em cima do diodo vai ser 0,9 V2 dividido por 2 vezes R. Bem, agora adicionaremos um indutor em série com a nossa resistência para observar o efeito dessa indutância sobre a tensão e a corrente de saída. O funcionamento do nosso retificador ele vai continuar sendo o mesmo. O que vai mudar vão ser a corrente média na saída do nosso retificador. Então, simulando, temos lá para uma indutância de 50 mili, ele vai oscilar essa corrente e quanto maior for essa indutância, ele tende a se linearizar. Matematicamente, essa corrente ela pode ser obtida através do emprego da série de Fourier. Então, se a gente aumentar a nossa indutância,
Vamos colocar 300 mili. Observamos então que essa corrente ela tende a sinalizar cada vez que a gente aumente mais a indutância do nosso indutor. Retificador monofásico de onda completa em ponte. Então essa estrutura ela vai apresentar 4 diodos e durante o semiciclo positivo apenas 2 diodos vão estar conduzindo. Então nesse caso D1 e D2, D4 vão estar conduzindo, enquanto D2 e D3 vão permanecer bloqueados. No semiciclo negativo, D2 e D3 conduzem e D1 e D4 se mantêm bloqueados. Assim, então em cada semiciclo vai haver uma tensão sendo aplicada em cima da nossa carga R1. As formas de onda da tensão e da corrente na carga, elas vão ser idênticas à do retificador com ponto médio. Quando nós adicionarmos um indutor, ele também vai ser igual ao visto no retificador de ponto médio. A única diferença para esse retificador em ponte para o retificador de ponto médio vai ser que esse retificador ele não precisa necessariamente o uso do transformador e ele vai utilizar 2 diodos a mais. Então, só para confirmar, vamos simular para ver que realmente as formas de onda do retificador de onda completa em ponte vai ser igual a do ponto médio. Simulando, então, a tensão na carga vai ser a mesma e a corrente vai ser a mesma. Então, vai haver corrente na carga tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. A única diferença vai estar em que este retificador vai utilizar 2 diodos a mais. Então, isso pode ser um custo na hora de projetar, pode ser não necessário, né? Quando se deseja reduzir custos em um projeto. Bem, se agora ao invés de usarmos apenas uma carga R, utilizar-se uma carga RL, o comportamento vai ser o mesmo apresentado no retificador de ponto médio com carga RL. A forma de onda da corrente da tensão na carga elas vão ser idênticas àquelas estabelecidas anteriormente no retificador com ponto médio. Após vermos que o comportamento das formas de onda e corrente na carga são iguais a do retificador com ponto médio, então só reforçando. Então na primeira etapa a gente tem que vai ocorrer de 0 até π, e na segunda etapa de π até 2π, completando o nosso período da onda completa. Então a nossa tensão média na carga vai ser igual a do ponto médio, então 0,9 Vs, e a corrente IL médio vai ser a nossa tensão VL médio dividido pela nossa carga R. Isso para um retificador em ponte utilizando apenas carga R. E a nossa corrente eficaz vai ser dada pela tensão Vs, que é a tensão no secundário, dividido pela carga R, e a tensão de pico inversa vai ser dada por raiz de 2 Vs.